Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Desejo a Deus primeiramente e a vocês que sejam todos bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. Também eu quero agradecer de antemão àqueles ainda que não se inscreveram, que só fazem assistir os conteúdos desse canal. Mas eu peço por gentileza que se inscreva nesse canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer uma palavra aqui para nossas vidas, que se encontra aqui em Lucas capítulo 21, versículo de número 20. Lucas capítulo 21, versículo de número 20. E o tema dessa mensagem é justamente dentro desse texto que a gente vai ler. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Esse é o tema. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Esse é o tema da mensagem. Então vamos ler. Lucas capítulo 21, versículo 20 diz: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, ou seja, a sua destruição. Veja que o contexto desse texto estava falando da destruição do templo. Jesus havia profetizado a queda, que ali não ficaria pedra sobre pedra. Então, veja que, discorrendo nesse texto aqui, discorrendo nesse contexto, nós vamos ver, agora, chegando no versículo 20, que Jesus fala, mas quando virdes, quem era? O primeiro ponto que nós devemos prestar bastante atenção aqui é quem era que ia ver Jerusalém cercada de exércitos. Jesus estava falando aqui para um público. Quem era esse público aqui? Quem eram esses ouvintes da época? Era os seus discípulos. Entendeu? Então Jesus está alertando a eles aqui. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Então eram eles que deveriam ver Jerusalém cercada de exércitos. Se fosse a vinda do Filho do Homem, fosse para os dias atuais, agora no século 21, entendeu? Então esses discípulos deveriam estarem vivos para verem Jerusalém cercada de exército. E cadê esses discípulos? Cadê João, Pedro, Tiago? Não existe, meu irmão. Veja como tudo é claro quando a gente tem os olhos iluminados. Então Jesus estava falando ali para aquela geração, entendeu? A geração das 12 tribos. Quando esse exército que Jesus falou cercou, começou o cerco no ano de 66. Entendeu? Então veja como é claro, é claríssimo, meu irmão. E contra fatos aqui, não há argumento, não existe argumento aqui para tentar argumentar. Jesus não estava falando que, como eles fazem, olha, para Jerusalém agora, entendeu? Para vocês aí, para essa geração, terá alguns exércitos que vai cercar, ou seja, Jerusalém vai ser cercada de exército. E num tempo futuro, num século futuro, entendeu? Vai acontecer novamente outro cerco em Jerusalém, entendeu? Então, ou seja, será outro juízo que Jerusalém vai passar. Será que foi isso que Jesus estava dizendo? Não. E quantos juízos depois da cruz Jerusalém passou? Só um. E aconteceu no ano 70. A grande tribulação. Não faz sentido isso aí de forma alguma. Será que em Jerusalém, hoje, nos dias atuais, entendeu? Nesse século 21 que nós estamos, Jerusalém vai passar pelo juízo novamente? Exércitos irão cercar novamente Jerusalém? Não faz sentido. Onde que está escrito isso aí, doutores? Pastorzão, pregadorzão,
teologão, vocês aí sabem tudo, só que não. Onde é que está escrito isso? Porque eles dividem. Jesus falou aqui para os seus discípulos. E esse exército aqui, o sistema religioso diz que esses exércitos aqui, que está até no plural, porque quando Jesus falou, aqueles exércitos que vieram contra Jerusalém, ali veio outras nações também. Se eu não me engano, foi os árabes, os sírios também vêm ali para dar apoio, né, ao Império de Roma. Então veja, o sistema religioso vive dizendo, eu ouvi muito isso falar, olhe, Emmanuel Macron, né, Emmanuel Macron, o presidente da França, já tem 8 nações aí reunidas, faltam só 2. Meu irmão, agora eu me lembro do irmão Erivelto, que patacoada é essa? Eles falavam de 10 nações, entendeu? E hoje, entendeu? 10 nações da Europa eles falavam. Hoje já tem mais, se eu não me engano, 27 nações. Não são só 10 nações como eles falavam. E aí, quem que está errado? Veja, de 10 nações, que já tinha 8 nações que estavam se reunindo, hoje já é 27 nações. Ou é 25 ou é 27 nações europeia, meu irmão, União Europeia, onde os países se reuniram e fizeram essa União Europeia, conhecido como União Europeia. Então veja que não faz sentido, meu irmão. Então veja que eles diziam que os países estavam se reunindo para atacar Jerusalém. Era esse exército aqui que eles falavam. Ouvi muito isso, entendeu? Então veja como é claro, meu irmão. É claríssimo e contra fatos, não há argumento. Jesus não estava falando para nós, entendeu? Então Emmanuel Macron era o presidente, que é o presidente da França, estava reunindo outros países para atacar Jerusalém. E aí viria a destruição, a grande tribulação, como eles fazem, que ainda irá acontecer. Então isso aí é conversa fiada. Isso não existe, meu. Não existe. Esse exército que Jesus estava falando aqui, ele não existe mais. Esse exército aqui era o Império, estava falando do Império Romano. O Império Romano que invadiu Jerusalém. Era uma guerra conhecida como Guerra Greco-Romana. A Guerra dos Judeus. E Flávio Josefo escreveu esse livro Guerra dos Judeus. Então veja, meu irmão, se Jesus fosse para voltar agora no século XXI, como eles dizem aí, cadê o general Tito? Tito Flávio Vespasiano, que foi quem liderou, assumiu a liderança depois que seu pai retornou e onde ele se tornou imperador. Tito também vai se tornar imperador depois, lá na frente. Entendeu? Então Tito morreu no ano 81. Entendeu? Não faz sentido. Cadê o general Tito? Cadê esse exército do Império Romano? Porque foi o Império Romano que invadiu Jerusalém. Não faz sentido, meu irmão. Hoje não existe mais Império Romano. Não existe. Hoje é República Romana. Não existe, meu irmão. Então, é muito claro e contra fatos, não há argumento aqui. Não existe mais Império Romano. Cadê o general Tito? Cadê o exército do Império Romano? Se isso fosse acontecer ainda nos dias atuais, não existe. Então, que exército era esse que Jesus estava falando aqui? Que exército era esse que Jesus falou? Vamos ler novamente aqui o texto que nós lemos. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Veja que esses exércitos aqui, esses exércitos que está no plural, que Jesus falou, ali há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás ali, no Monte das Oliveiras, onde os ouvintes eram os discípulos que andavam com Jesus, entendeu? Então, esse exército aqui estava falando do Império Romano. E esse exército aqui já foi mostrado para Daniel, quando ele estava na Babilônia, em visões e em sonho. É muito claro, meu irmão. Não tem como escapar.
entendeu? Foi mostrado a Daniel em sonhos. Vamos ver? Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo número 7. Vamos aqui voltar. Vamos dar uma volta aqui ao passado, mais distante ainda do que no tempo de Jesus e do que no tempo da grande tribulação, do juízo de Deus que aconteceu em 70. Vamos voltar aqui. Daniel capítulo 7. Veja que fala da visão dos 4 animais. Entendeu? Então essa visão dos 4 animais que Daniel vai ter aqui, entendeu? Não está falando, não estava falando que, olha, para o tempo ali, para os judeus, para aquele povo, o povo de Daniel, seria o 4º animal, se referindo ao Império Romano. E em tempos depois, em séculos depois, virá o 5º animal. O 5º animal se referindo a outro exército que iria novamente invadir Jerusalém, cercar e destruir novamente. Aonde é que está escrito isso, doutor? Que as escrituras, a Bíblia em si, ela fala do 5º animal para os dias de hoje? Não, falou do 4º animal, se referindo justamente ao Império Romano, que invadiu, cercou Jerusalém e teve aquela batalha ali, começando no ano 66 e terminando em 70. É muito claro, é muito visível isso quando nós temos os olhos iluminados. Então, o exército que Jesus falou estava conectado com o 4º animal do sonho e da visão que Daniel teve, que não foi só sonho, foi visão também. Vamos ver? Veja, é claríssimo, meu irmão. Não está falando de 5º animal, a Bíblia falou do 4º animal, justamente se referindo ao Império Romano. Veja, a visão dos 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Veja que ele teve sonho e visões. Daniel estava na Babilônia. Veja como é claro, meu irmão. Aí diz, ó. E visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Versículo de número 2. Vamos ver aqui. Versículo de número 2. Daniel, ele estava deitado em sua cama. Daniel, ele se encontrava nos seus aposentos lá na Babilônia e ele teve sonho, ele teve visões, entendeu? E veja que esses sonhos e visões que Daniel teve, ele escreveu, fazendo um resumo de todas as coisas. Ou seja, aquilo que ele viu no sonho, nas visões, ele escreveu. Tá entendendo? É muito claro aqui, o texto já fala por si. Entendeu? Então, veja o versículo 2. Ó, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Veja, meu irmão, veja que Daniel estava falando de símbolos, de simbologia. Daniel vai falar de símbolos de 4 animais, entendeu? De 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. Ele vai falar dentro desse sonho, dessa visão que ele teve. Então, veja, e os 4 ventos aqui do céu simbolizava algo que vem do céu. Veja como é claro. Simbolizava aqui o agir de Deus, entendeu? Simbolizava aqui a justiça de Deus, que viria num determinado tempo para o povo de Daniel. Daniel está tendo a visão, está tendo sonhos. Daniel está sendo avisado. Entendeu? Veja, versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Veja, meu irmão, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Veja como é claro o sonho. Aí, ó. Daniel, ele aqui está se referindo a povos. Ele está se referindo aqui a povos. Entendeu? Ou de nações. E o grande mar aqui era o mar Mediterrâneo da época, lá no tempo de Daniel. Como até hoje esse mar não desapareceu, esse mar existe.
É muito claro, então fala de nações que vinham, entendeu? Através do mar. Nações que não eram as nações do povo de Israel, seriam os pagãos, entendeu? Veja, seriam 4 animais que viriam, entendeu? Eu estava falando de 4 animais, você vai entender aqui direitinho. Daniel era um quê? Daniel estava falando de símbolos, de metáforas aqui, entendeu? Simbólicas. Estava falando de analogia. Então veja, essa mensagem vai ficar muito grande, meu irmão. E talvez eu não dê nem para a gente ler tudo aqui. Então veja, a visão do primeiro animal. O primeiro, veja, olha, versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantadas da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado coração de homem. Veja, o primeiro era como leão, figura de linguagem, ou linguagem de figura aqui. Leão aqui é uma figura de linguagem, ou linguagem de figura. Era uma expressão falada entre os judeus, que falavam sempre em figuras de linguagem. Entendeu? E o sistema religioso não entende. Os futuristas não entendem isso aqui. Entendeu? Eles colocam tudo para o futuro. Vivem como o Peter Pan espiritual, vivendo de uma falsa esperança. Então veja, continuando aqui, veja que os judeus eles usavam muito simbologias, entendeu? Eles usavam muito metáforas. Então, continuando aqui no sonho de Daniel, na visão de Daniel, no versículo 4 diz assim, ó, o primeiro, né? Vamos ler novamente. O primeiro era como leão e tinha asa de águias. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantada da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então, veja, está falando de homem. Está falando aqui do reino da Babilônia. Era um simbolismo do reino da Babilônia, o primeiro animal. Então, veja, no versículo 5, o primeiro animal fala de leão, se referindo a Nabucodonosor. O segundo animal fala do urso, vamos ver? Diz assim, ó, continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora muita carne. Veja, meu irmão, veja que é muito claro isso aqui. Não tem como escapar, meu irmão. Está falando de nações, de impérios, entendeu? Veja, é muito claro. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro. Não, vamos logo estudar isso aqui, o versículo 5. Entendeu? Então veja que estava falando aqui, quando falou aqui de 3 costelas aqui, 3 costelas, né? Olha, levantou-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. Então, veja, estava falando aqui de generais, né? De Alexandre o Grande. Estava falando aqui. Não, o quarto animal é que fala, perdão, estava falando de Alexandre o Grande. Então veja que o quinto animal aqui se referia ao reino dos medos e persas. Perdão, o segundo animal aqui, entendeu? O segundo animal aqui estava falando, o quarto animal aqui, o primeiro animal era a Babilônia, o segundo aqui estava falando do urso, né? Uma figura de linguagem, entendeu? E vamos agora para o terceiro animal. Vamos lá. Estava falando aqui dos medos e persas. O urso aqui era o medos e os persas. Então, vemos aqui para o quinto animal. O terceiro animal. O primeiro animal era a Babilônia, né? O segundo animal era o medos e persas. E o terceiro animal se referia ao leopardo,
que estava falando ali do reino grego, entendeu? De Alexandre o Grande, com seus 4 generais. Vamos ler aqui, continuei olhando o versículo 5. E eis que o segundo animal era semelhante a um urso, que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muitas carnes. Devora muitas carnes. Estava falando dos Medos e Persas. Depois disto, olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Veja que o terceiro animal aqui estava falando de quem? Estava falando de Alexandre com seus 4 generais. Entendeu? Então, veja como a coisa vai se apresentando de forma que a gente venha entender. Entendeu? Então, os 3 primeiros animais representavam o leão, o Império Babilônico, o urso, o Império Medos e Persas, e o terceiro, o Império dos Gregos. Entendeu? Então, veja, o leão representava a Babilônia, que durou 606 anos antes de Cristo. Entendeu? É muito claro isso aqui. Não tem como tirar isso aqui. Isso é história, isso é fato histórico. Entendeu? Então, é muito claro e contra fatos, não há argumento. Entendeu? Então, veja, continuando aqui, vamos agora para o segundo animal. O segundo animal aqui era o urso, que era o Império Medos e Persas, que foi de 539 a.C., entendeu? A 331 anos antes de Cristo, ou seja, durou bastante esse império. O rei Dário unificou 2 grandes reinos, o Medo e os Persas. Era uma unificação entre esse reino que aconteceu ali no tempo de Daniel. O urso representava a forma feroz do império Medo e Persas. E as costelas aqui são as suas presas, ou seja, são as nações que esse reino Medo e Persa conquistaram. Entendeu? Então as 3 costelas aqui na boca do urso, entendeu? Porque ele levanta uma de suas patas, então ele tinha uma de suas patas mais elevada. Então as 3 costelas representavam 3 nações conquistadas pelo Império Medo e Persa. Entendeu? Então veja, foi essas 3 nações que o Império Medo e Persas conquistou: a Lídia, a Babilônia e o Egito. Veja como é tremendo. Então a pata levantada significa que um lado do Império Medo e Persa prevaleceria, que foram os persas, um lado mais forte do que o outro. E o terceiro animal aqui é o Império Grego, sob o domínio de Alexandre o Grande. O Império Grego, que é o terceiro animal representado pelo animal, o leopardo. Então o Império Grego durou do ano 331 até o ano de 168 antes de Cristo. Então o leopardo representava rapidez que Alexandre o Grande, ele conquistou o império. E porque o império tinha 4 asas e 4 cabeças? Por quê? Ele representava, as 4 cabeças representavam os 4 generais de Alexandre, que foram Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. Olha os nomes do rapaz, entendeu? Então, seja, as 4 asas significava rapidez com que o Império Romano cresceu, entendeu? Crescia em suas direções para conquistar. Então, o sistema religioso aqui, ele acredita nessa parte aqui, que isso aconteceu. Mas quando chega na vez do quarto animal, entendeu? Eles negam. Eles dizem que isso aconteceu realmente. Uns dizem que aconteceu ali em 70, né? O Império Romano aconteceu, destruiu Jerusalém, foi o juízo, mas ainda vai vir outro juízo. Como assim? Então, Israel vai passar novamente pelo juízo de Deus aqui na terra. Ou está escrito que nos séculos vindouros, hoje se referindo para os nossos dias,
o império, ou seja, o juízo que viria agora, Israel não iria passar? É isso? Onde é que está escrito isso? Depois da cruz, aconteceu o juízo da grande tribulação, o dia da vingança do Senhor, foi ali no ano 70. Não fala para outra data, não. Se referindo para nossos dias, não está escrito isso aí, não. Onde é que fala isso, meu irmão? Então veja, vamos ver agora o quarto animal. Olha, depois disto, versículo 7, eu continuei olhando nas visões de noite, e esse o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, que sobejava. Olha, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja, tinha 10 chifres. Estava falando aqui do Império Romano, meu irmão. Olha, versículo 8. Estando eu considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual, olha, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Veja, meu irmão, estava falando do Império Romano. Era o Império Romano aqui na visão de Daniel. Entendeu? Então foi justamente durante o Império Romano que veio o fim de todas as coisas. Que veio a mudança de pactos. Que veio, meu irmão, a ressurreição dos mortos. Que veio o estabelecimento do reino em sua totalidade. Então é muito claro aqui, foi durante o Império Romano que veio tudo isso, que tudo isso aconteceu. A destruição do templo, onde aconteceu ali o cumprimento de todas as profecias. É muito claro aqui, meu irmão. Novos céus, novas terras, entendeu? Como está falado lá no livro de Apocalipse. Então, estava falando de pactos, novos céus, nova terra, estava falando de pacto, meu irmão. Estamos num novo pacto. A vinda do Filho do Homem foi justamente no ano 70 para uma mudança pactual e não para a destruição de terra. Entendeu? Então o primeiro animal era o urso. Não, o primeiro animal era o leão, representando quem? A Babilônia. O segundo animal era os Medo e Persa, representado pelo leopardo. E o terceiro animal era justamente... o primeiro animal representado pelo leão, o segundo animal, que era a Babilônia, o segundo animal representado pelo urso, que era o Medos e Persa, e o terceiro animal representado pela Grécia, entendeu? Alexandre o Grande, que era o leopardo em figura. O leopardo representava o reino de Alexandre, entendeu? Então veja, o quarto animal aqui era justamente o Império Romano, entendeu? Esse mesmo exército que Jesus falou, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegado a sua desolação, a sua destruição. Jesus disse, mas quando virdes, veja, eram eles que iriam ver, Jerusalém cercada de exércitos, saber que chegou a sua destruição. Jesus não falou, quando virdes, um dia no futuro, o Brasil cercado de exércitos, a França, a Alemanha, os Estados Unidos cercados de exércitos, sabeis que chegou o seu fim. Não. Quando vir Jerusalém cercada de exército. Aonde é que está na Bíblia Jesus falando de outro exército em outro determinado tempo, em outro século? Você vê Paulo falando isso? Você não vê, meu irmão? Entendeu? Então veja, no versículo 9 diz assim, ó, continuando, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Fala de tronos e de um ancião de dias aqui que se assentou, entendeu? Veja que há uma semelhança com Cristo. É muito claro, meu irmão, há uma semelhança aqui com Cristo, entendeu? O Cristo glorificado, entendeu? É muito claro isso aqui. Era uma representação aqui,
já na visão de Daniel, no sonho de Daniel, uma representação de Cristo e do reino de Cristo que viria, entendeu? Então, aqueles reinos eram reinos físicos, entendeu? Governados por reis, por homens mortais, Nabucodonosor, os Medos e Persas, entendeu? Alexandre o Grande, entendeu? Eram homens que representavam os seus reinos, entendeu? E que eram homens mortais, que teve seu fim, eram reinos que passariam, eram reinos passageiros, que se passaram, mas o reino de Deus, ô glória, ele é eterno, ele permanece hoje e para todo sempre, de geração em geração. Então veja, era justamente isso que Daniel estava vendo aqui no sonho, e foi justamente em 70 que o reino de Deus foi estabelecido na sua totalidade. Versículo 10, veja, olha, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Veja, meu irmão, foi justamente se referindo ao Império Romano, quando atacou Jerusalém, cercou Jerusalém, ali onde aconteceu o juízo de Deus. O juízo de Deus que veio sobre Israel, ali no ano 70, onde o Império Romano, liderado pelo general Tito, invadiu e cercou Jerusalém. Entendeu? Então, veja como é claro. Então, foi justamente o exército que Jesus falou. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, saber que é chegado a sua desolação. E eles diziam que Emmanuel Macron estava se reunindo, faltava duas nações para se reunir com eles, para completar 10 nações para invadir Jerusalém, cercar, e aí viria o fim. Não, já tem 27 nações hoje. Não é mais 10. Veja como eles erraram feio. Entendeu? Então, veja, meu irmão, não tem como sair aqui. Daniel aqui, ele já via isso aqui. Entendeu? Ele já via. Foi dado a Daniel em visões. É muito claro isso aqui. Então, veja que no versículo 10 aqui, quando diz aqui, ó, abriram-se os livros, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Veja que ali estava falando do juízo de Deus, já mostrado para Daniel ali, quando ele estava ali na Babilônia. Então, no versículo 11 diz assim, ó, então eu estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Veja que depois do ano 70 o Império Romano continuou, mas já estava também destinado a desaparecer até o seu fim, como justamente acabou. O Império Romano teve seu fim também. Hoje é República Romana, não existe mais Império Romano. Versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, veja, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que, nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Vocês iriam ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Lembra do que Jesus falou? Entendeu? E aí viria o fim. Jesus veio, nuvens ali, falava de visões, ou seja, de juízo. Veja que a Bíblia está recheada falando de nuvens. Nuvens era uma figura de linguagem, uma linguagem de figura que os judeus entendiam. E na visão está falando que o Filho do Homem, entendeu, viria sobre as nuvens. Veja, vamos ler novamente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens, juízo do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele,
e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Oh, glória! É esse reino que nós estamos vivendo. O reino de Deus, que foi estabelecido no ano 70. Como é claro isso aqui, meu irmão? Entendeu? Então, esses 11 chifres aqui, no versículo de número 11, olha, que fala aqui de 10 chifres, veja, os imperadores humanos. Mesmo depois do ano 70, o Império Romano continuou, mas já estava também destinado à sua destruição. Então veja, é muito claro, meu irmão, contra fatos não há argumento. Veja que estava falando sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu, juízo contra o povo de Israel. Foi julgado, Israel foi julgado, Israel teve a sua justiça. Foi a nação que matava os profetas. E Cristo, isso aí já tinha sido o quê? Determinado pelo Criador, pelo Pai dos Espíritos, entendeu? Então vir sobre as nuvens aqui, entendeu? Era que Jesus viria sobre as nuvens num cavalo branco? Não. Aqui era uma simbologia, falando de autoridade, de poder, falando de vingança. O dia da vingança do Senhor que aconteceu sobre aquela nação. Então, veja como é tremendo, meu irmão. Então, vamos ler novamente o versículo 13 e o 14. Ó. Eu estava olhando nas nuvens, nas minhas visões da noite. Não, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O reinado daqueles homens, da Babilônia, dos medos e persas, dos gregos, tiveram seu fim. Entendeu? Do Império Romano teve seu fim, mas o reino de Deus, ô glória, ele é eterno, não tem fim, é pelos séculos dos séculos, é de geração em geração. Então, veja aqui como é claríssimo, meu irmão, e contra fatos não há argumento, entendeu? A pergunta é, olha o versículo 14, olha o versículo 14, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. A pergunta é, para quem foi dado a glória, o domínio e o reino? Para quem foi dado isso aqui? Veja que o reino dos homens, os reinos da Babilônia, dos medos e persas, dos gregos, o Império Romano passou. E agora? Nós estamos vivendo debaixo do reino de Cristo? Ou não? Sim, nós estamos vivendo debaixo do reino de Cristo, que é espiritual. É um reino dominado, não é um reino dominado por homens. Não, meu irmão. Mas é um reino dominado pelo próprio Cristo. Oh, glória. Então, não é um reino físico, não é um reino palpável, onde você vê. O reino de Deus está em mim e em você. Ele está dentro de nós, está dentro de cada um dos seus filhos. Entendeu? Então, todos os reinos anteriores passaram, entendeu? Da visão de Daniel, se referindo aos medos, aos gregos, não é? A Alexandre, se referindo à Babilônia, todos passaram. O Império Romano passou, mas o nosso não. É de geração em geração, esse reino é espiritual. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Versículo 17, estes grandes animais, que são quatro, olha, são quatro reis que se levantarão da terra,
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. É o que nós estamos vivendo. O reino de Deus é de geração em geração, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Estamos vivendo o reino de Deus, entendeu? Veja, estamos vivendo esse reino que é inabalável, esse reino que não tem fim, esse reino que tem um domínio, e tem domínio, tem glória e tem poder. Está falando de Cristo. Entendeu? Então veja, meu irmão, veja aqui, no versículo 18 diz, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Estava falando do reino de Cristo. Veja, estava falando da igreja de Cristo. Entendeu? Que é espiritual. A igreja de Cristo é espiritual. Nós somos casa espiritual. Nós somos casa espiritual, assim falou Pedro. Nós não somos casas físicas, terrestres. Não. Nós somos casa espiritual. O reino de Deus está dentro de nós. Versículo 19 diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Veja, versículo 19. Diz assim, o versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do que caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Veja, meu irmão, continuando, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Versículo, aqui estava falando do Império Romano. Aqui estava falando da perseguição, né? Justamente da perseguição que o Império Romano realizou contra os cristãos da época. Versículo 22. Olha, até... Versículo 22. Não, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Veja a perseguição, a guerra, a luta contra o povo santo, conhecido como o povo de Israel. Entendeu? Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. A terra aqui não é o mundo global, era ali, a terra, o mundo oicomene, o mundo habitado, estava falando de Israel. Então, veja, meu irmão, aqui não está falando do mundo cosmo, e sim do mundo habitado. Terra aqui era a terra de Israel, quando o Império Romano, entendeu, pisou e entrou e destruiu praticamente tudo, onde os judeus foram dispersos, alguns foram dispersos. Versículo 24 diz, olha, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Veja, meu irmão, como é tremendo. Então, os 4 reinos, que eram 4 reinos físicos que dominavam o mundo daquela época, e também fala do reino eterno, do reino de Cristo, que é espiritual. Veio antes 4 reinos, que eram físicos, de homens mortais. Mas o reino que nós estamos hoje, o domínio, o poder e a glória é daquele que está vivo, sempre esteve vivo e sempre estará vivo dentro de cada um de nós. O glória, o reino dele é eterno.
é para todo sempre. Então veja, e Paulo falou isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é espiritual. Então, veja, meu irmão, o quarto animal, entendeu? Da visão e do sonho de Daniel, estava justamente, foi falado por Jesus aqui em Lucas, que eu quero terminar. Lucas 20, 21, versículo 20. Tenho certeza que vocês entenderam, entendeu? Então, Lucas capítulo 21, versículo 20 diz: Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação, ou seja, a sua destruição. E isso aconteceu no ano 70. E contra fatos não há argumento. Então veja que o quarto animal falado por Daniel, que na visão e no seu sonho, onde ele escreveu, relatou o sonho, entendeu? Estava se referindo ao quarto animal, que era o Império Romano, que hoje não existe mais. Entendeu? Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê o general Tito? Se Jesus ainda vai voltar, cadê o Império Romano, que não existe mais? Era justamente esse exército que estava conectado com o sonho de Daniel do quarto animal. Não existe quinto animal para tempos futuros, séculos futuros. Não, doutor, vocês erraram feio. Então, o quarto animal da visão do sonho de Daniel foi justamente o exército que Jesus falou. Quando virdes Jerusalém, quando virdes, quem eram que deveriam ver? Os discípulos. E cadê os discípulos para ver o Império Romano, que não existe mais? Cadê os discípulos para verem Jerusalém cercada por exércitos? Cadê? Não faz sentido, meu irmão. Já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus está aí em cada um de nós. E hoje nós estamos reinando em vida em perfeita vitória. Amém? Graça e paz, graça eterna. Desculpe que eu passei um pouco aqui, a mensagem ficou longa, mas era preciso trazer essa mensagem. E até a próxima, se Deus assim o permitir.